todos, sejam bem-vindos ao Implícitos Entretenimento. Hoje vamos falar sobre a saga, ou sobre a série de filmes, como preferirem, de Conjuring, a Invocação do Mal. É uma saga de filmes de terror que eu sinceramente, começou tão bem, mas foi ficando tão mal ao longo dos filmes. Vamos falar isso já a seguir, mas vamos primeiro deixar passar a introzinha para começarmos a falar sobre Conjuring, ou a Invocação do Mal. Uma série de filmes que gostei e desgostei bastante. Vocês vão saber mais já a seguir. Sejam bem-vindos ao Implícitos de Entretenimento. Eu sou o Rodrigo Almeida e hoje, novamente, volto a dizer, vamos falar sobre Conjuring, a Invocação do Mal. Vamos lá. Então vamos começar, e já agora dizer-vos já que vamos falar sobre toda a saga, já está no título do vídeo. Nós vamos falar sobre Conjuring, a Invocação, Conjuring 2, a Invocação e Conjuring 3, a Obra do Diabo. Estes três filmes são três filmes de terror, thriller e mistério. E estes filmes são sinceramente uns bastante bons e outros bastante duvidosos, porque olhamos para o rating, olhamos para as estrelas que meteram no filme, que as pessoas colocaram no filme, o que é que acharam do filme, e sinceramente o primeiro filme começa muito bem com 7.5 de 10 e é sinceramente, e como aqui está, o único filme com esta classificação mais alta. Os outros, tanto o 2 como o 3, é sempre a descer, o que sinceramente é mesmo, deixa-me triste, porque sabemos que o primeiro filme é icónico, o primeiro filme é sempre aquela coisa, e eu vou-vos dizer, o primeiro filme foi bom, eu gostei bastante do filme, já agora não vou dar spoilers, tá? Então vai ser assim mais, falar pouco sobre os filmes, mas falar importante, ok? O primeiro filme foi bom conhecer a família, conhecer a casa, conhecer as coisas, tudo o que lá está, e já agora, já a seguir vamos falar sobre o cartaz do filme e vamos analisar. E foi sinceramente um filme bastante bom, e o trailer fez-me sentir assim aquele apetite para ver o filme. Aqui diz, Paranormal Investigators, ou seja, os investigadores do paranormal, Ed e Lorraine Warren, trabalham para ajudar uma família que está a ser aterrorizada por uma presença obscura, que está, obviamente, na sua casa. O que acontece sempre nos filmes de Conjuring, ou pelo menos nos dois primeiros, é as pessoas vão para uma casa, ou seja, elas estão-se a mudar para uma casa que não era deles, que já teve um dono, e é sempre daí que começa, tanto no primeiro, tanto no segundo filme. Chegam lá, a casa sem dono, porque o dono morreu, eles chegam lá, ocupam a casa e o dono é uma entidade obscura que está a tentar voltar a ficar com a casa só para ele. No segundo filme é um bocadinho diferente, é isso, mas um bocadinho diferente. Mas eu já vos estou a falar sobre isso. Em primeiro vamos agora analisar o cartaz de Conjuring, a Invocação, ou seja, sobre o primeiro filme. Estou aqui a ver, isto é do diretor, deixe-me cá ver, tanto o primeiro como o segundo filme são do James Wan, e no terceiro filme troca o diretor. Mas este cartaz aqui é sinceramente um cartaz que parece simples, mas se olharmos bem encontramos lá uma coisa que modifica tudo. Nós andamos ali para a casa e conseguimos ver uma forca, ou seja, alguém que foi enforcado, mas não se vê lá ninguém. Mas se olharmos para o chão, para a zona das folhas, conseguimos ver lá a sombra do corpo que foi enforcado, a sombra da pessoa que foi enforcada. Só isso aí já nos dá assim logo uma boa forma de como o cartaz está bem feito. Porque se fosse uma pessoa que não quisesse saber, provavelmente ela pegava, metia lá a forca e não metia ali a sombra da pessoa. Agora assim dá um aspecto muito mais de filme de terror, sinceramente. E é isso que conseguimos ver que aconteceu qualquer coisa naquela casa e praticamente é isso que eu consigo ver aqui. Eu sinceramente gostei imenso do primeiro filme. O primeiro filme tem coisas muito, muito boas e eu acho que é isso. O primeiro filme é um filme icónico, é um filme muito bom e acho que para o primeiro filme foi um filme incrível e que modificou a história do cinema de terror, de certeza absoluta. E é um filme que, eu não sei, diz baseado numa história real, mas será que foi mesmo baseado numa história real? Eu não pesquisei sobre isso, mas sinceramente gostava de saber mais sobre isso, se sinceramente foi mesmo baseado numa história real, se aconteceu mesmo,
ou se não. Uma coisa que eu gosto muito entre o primeiro, o segundo e o terceiro filme é que todos começam, o tema da abertura, ou quando aparece o título do filme, é sempre igualzinho. Aparece um textinho a aparecer o que é que aconteceu na casa e tal, e depois aparece Conjuring 1, depois o 2 e depois o 3. Acho que me engraçado fazerem assim, tipo, tudo igualzinho, mas em si o filme é diferente, pelo menos o 3. Então, o primeiro filme tem o rating mais alto, 7.5 de 10. Vamos lá agora ver quanto é que tem o 2. Conjuring 2, A Evocação. Um filme com 2 horas e 14. Já agora, o 1 tem 1 hora e 52. É um filme mais pequenino. Já agora, este segundo filme é um filme um bocadinho maior. Ou seja, podemos ter aqui mais detalhes dentro do filme e conseguimos ver maior desenvolvimento neste segundo filme. Eu sinceramente vou dar a minha opinião pessoal, eu gostei mais do segundo filme do que do primeiro filme, mas este filme tem aqui um rating, tem aqui as estrelas que as pessoas deram de classificação no filme foi 7.3 de 10. Obviamente que não é uma diferença muito relevante de um filme para o outro, porque foi 7.5 e agora 7.3, ou seja, a diferença é mínima, mas mesmo assim já é uma diferença e já mostra como esse filme não é assim tão bom como o primeiro. Mas eu, opinião pessoal, sinceramente, gostei muito mais do segundo filme. Mas, como eu disse, o primeiro filme é icónico e sinceramente achei bastante bom. Aqui, Ed e Lorraine Warren viajam para o norte de Londres para ajudar uma mãe e as suas crianças que estão sozinhas numa casa com um espírito sobrenatural. Eu vou-vos dizer, eu sinceramente, o segundo, porque é que eu gostei mais? Até a casa e as coisas que estavam lá dentro, a casa parecia que assustava mais que a do primeiro. Mesmo parecendo, uma pessoa olha para a casa do primeiro e olha para a casa do segundo, mas se vir, sei lá, do primeiro parece, ui, assusta mais. Mas não, a mim não, a segunda casa, a casa do segundo filme, assustou-me 1000 vezes mais. E aquela sala que tinha com as cruzes, carradas de cruzes, essa sala assustou-me imenso. Sinceramente foi uma das cenas que mais me assustou imenso e foi uma das cenas que teve bastantes coisas em que, e foi uma das partes em que teve as cenas finais do filme, as cenas em que o mal é derrotado, e eu achei que essa sala ficou mesmo bem construída e pronta para que uma pessoa se assustasse ou se borrasse de medo nessa sala, ao ver essa sala. Vamos analisar o cartaz. Eu sinceramente gostei também por ter sido o mesmo diretor, James Wan, do primeiro filme, porque notou-se totalmente, mas uma coisa que eu não gostei foi o filme ser praticamente a mesma coisa, só que numa casa diferente. Mas tem uma diferença, não é praticamente a mesma coisa. Em termos de casa e do espírito aparecer, é a mesma coisa. Mas não foi um espírito obscuro, foi um espírito ainda pior. Estamos a falar de quem? Estamos a falar da freira. Sempre que eu vejo a cara ou a imagem, assusta-me imenso. Ainda não vi de Nuno 1 nem 2 e sinceramente gostava de fazer um vídeo a falar-vos sobre tanto o filme 1 tanto o filme 2. Estão a dizer que os filmes, ou que o filme 2 é mau, mas eu, pronto, vou dar a minha opinião para vocês. E eu sinceramente, o Conjuring 2 foi 1000 vezes melhor para mim. E eu vou-vos dizer agora porquê, só olhando para o cartaz, e vamos agora visualizar o cartaz aqui. O cartaz mostra uma mulher, que deve ser, como é que ela se chama? Desculpem, eu às vezes esqueço-me, não é? A Lorraine Warren. Ela está aqui a segurar, digo eu que deve ser ela, parece, que está a segurar aqui numa cruz, num terço. E todos nós sabemos que é sempre isso que afasta o mal, tanto no filme 1, tanto no filme 2, tanto no filme 3. Mas tanto no 1, tanto no 2, tanto no 3, eles demoram sempre um bocado para conseguir que o bem afaste o mal, porque nós sabemos que o mal é como a palavra diz, é o mal, mas o bem é sempre o bem. O bem é o melhor que tudo, não é? E o bem tem que afastar sempre o mal, por isso usaram a cruz, não é? O bem é o bem, é o que devia acontecer em todo o mundo e infelizmente não acontece. Mas estes filmes obviamente que são um bocado fora da realidade, não é? Porque
porque estas coisas não acontecem, não aparece uma freira do mal numa casa, não é? Mas sinceramente assustou-me imenso na cena final, quando a freira apareceu lá, na sala das cruzes, e fez com que a rapariga fosse atirada até a um ramo de uma árvore que estava partido em forma de bico, porque foi assim que a outra rapariga ou rapaz, não sei, morreu, e ela queria que acontecesse o mesmo com ela, ou seja, queria sacrificar a pessoa que estava a viver naquela casa, porque eles possuem sempre um rapaz, uma rapariga jovem, sempre. E o que conseguimos ver aqui no cartaz é ela mesma a ser assim, içada, não sei como vos dizer, ser levantada, a ir-se atirar lá para cima da árvore. Não dá para ver ali a árvore, mas dá para ver que ela vai saltar pela janela, não é? Dá para ver a fareira ali de lado, que assusta-me imenso. Só ver no cartaz assusta imenso. E é isto que eu tenho a falar sobre Conjuring 2. Volto a dizer, para mim, acho que foi um dos melhores filmes. E tem 7.3 de rating, por isso a diferença não é muita, mas mesmo assim já tem uma diferença. Vamos agora falar sobre Conjuring 3. Conjuring 3, obra do diabo. Vocês dizem assim, o filme é mau, comparado com o primeiro e com o segundo é mau. Eu vou-vos dizer, o diretor é Michael Chaves, é um diretor diferente. Já muda muita coisa, porque é um diretor diferente. E só por ser um diretor diferente já vemos que toda a história mudou e que não é a mesma coisa que o primeiro ou que o segundo filme. Mas eu, na minha opinião, está em segundo, a seguir ao Conjuring 2. Eu sinceramente gostei imenso do Conjuring 3, a obra do diabo, porque mudou a história, não foi a mesma coisa que o primeiro e que o segundo, foi uma diferença. No início parecia que era a mesma coisa, mas depois mudou totalmente. Para além de não ser assim uma obra demoníaca, o que sinceramente desiludiu, porque não foi nem a freira, nem outro mal qualquer, foi só uma pessoa a fazer numa mesa, a fazer lá aquelas coisas para invocar o diabo, e tinha que juntar 3 pessoas e não sei mais o quê, e pronto, foi assim diferente. Em termos de assustar, em termos de terror e etc., talvez não tenha sido tão bom, sinceramente não tenha sido tão bom, mas eu, na minha opinião pessoal, gostei bastante do Conjuring 3, a obra do diabo, para além de a classificação ter sido mais baixa de 6.3 em 10, ou seja, comparado a 7.5 a 7.3, baixou bastante mesmo. Eu digo baixou bastante, vocês devem dizer baixou bastante, então só baixou uma estrela abaixo. Não, nota-se que baixou bastante, e para além de não parecer que baixou bastante, nem toda a gente gostou do filme. Eu gostei, mas isso sou eu. Vocês lá terão a vossa opinião sobre o filme. Este filme aqui tem menos tempo, tem 1h52, mas eu acho que foi muito bem trabalhado este filme, e é isso que me deixa melhor, mas em termos de terror não foi. Tanto o filme 1, tanto o filme 2 foram muito bem trabalhados em termos de terror, e assustaram bastante e meteram aquelas figuras e etc. O filme 3 não, foi mais um filme genérico de thriller, mistério, e terror não foi muito. Teve algumas cenas que sim, assustaram bastante, algumas cenas que se pareceram com o primeiro e com o segundo, mas talvez mais que o segundo, mas não cativou tanto. Eu gostei do filme em si, mas em termos de terror, não cativou tanto. E aqui, vamos lá ver, aqui eu nem consigo falar muito sobre o cartaz. Eu vou-vos mostrar o cartaz, e a única coisa que aqui diz no cartaz é baseado na chocante história verídica de possessão demoníaca. Não sabemos se foi mesmo uma história verídica, uma história real. Vemos aqui a Ed e o Ed e a Lorraine, aqui os dois juntos, e vemos um crucifixo a aparecer na cara dela, não é? Um crucifixo, a sombra, não é? E vemos ali só Conjuring 3, a obra do diabo, 3 dos cinemas e tal. E de resto, olhando para o cartaz, não se vê assim grande coisa do que vai acontecer no filme, comparado com Conjuring 2, notou-se bastante bem como é que era, e no Conjuring 1 também se notava assim, que era os dois, tanto numa casa, tanto na outra, que havia possessão demoníaca, mas no 3 é só a imagem deles os dois e nada de
que se note muito, não é? Mas se vocês virem o trailer do 3, sinceramente cativa bastante e eu gostei sinceramente, até foi num rapaz de, como é que era? Acho que era 4 anos, ele estava possuído de 4 anos, não é? E depois o outro rapaz disse, possui-me a mim, vai para o meu corpo, deixa o dele e vai para o meu corpo, e pronto, foi para o corpo dele também. Podia ter feito de outra forma, podiam ter tirado de uma vez por todas aquele, mas pronto, ele decidiu fazer assim e a história continuou por causa disso, literalmente foi isso que fez com que a história continuasse. Eu não quero dar spoilers do terceiro filme, só quero dizer que foi um filme sinceramente bastante bom e ter mudado de diretor foi bom, mas comparado tanto o filme 1, tanto o filme 2, há bastante diferenças em tudo. É um filme de terror totalmente diferente, parece que é dos dois, sim, é do Eddie e da Lorraine, nota-se que continua o filme, tal e qual, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é um terror diferente e parece que não tem nenhum espírito demoníaco. Tem sim, mas não é como no filme 1 e como no filme 2. E é isso que eu acho. Mas se gostei, sim, eu gostei, sinceramente, eu gostei bastante do terceiro filme. E eu vou-vos agora dizer, o que eu acho é, o filme 2 eu punha em primeiro lugar. Depois punha o 1, Conjuring a Invocação, e depois punha o 3, Conjuring 3, a Obra do Diabo. Por mais que eu tenha gostado do último filme, eu acho que ele tem que ficar em último, porque há muitos aspectos negativos que têm que ser compostos. Eu gostava de ver uma continuação, quero mesmo ver uma continuação, quero ver Conjuring 4, se der, se fizerem um, gostava mesmo de ver e gostava de me surpreender e gostava que fosse ou parecido com o 2 ou parecido com o 1, mas que fosse assim, estilo do 2, eu gostava imenso. Mas agora é preciso que James Wan volte para fazer o Conjuring 4 e assim fazer um Conjuring parecido tanto com o 1, tanto com o 2, ou então que o diretor Michael Chaves tente assim fazer algo parecido tanto com o 1, tanto com o 2. Sinceramente eu gostei mais do 2 e já vos disse isso. E é isto que eu acho sinceramente sobre tanto o Conjuring 1, Conjuring 2 e Conjuring 3. É isto que eu tenho-vos a dizer e sinceramente fiquei muito contente por ver a saga. O primeiro filme gostei, o segundo filme amei e o terceiro filme gostei mais ou menos. Ou seja, acabei de vos dizer e já vos tinha dito, é literalmente isto que eu senti ao ver esta saga. Valeu a pena ver a saga? Eu acho que valeu a pena. Acho que valeu bastante a pena. O terceiro filme, não que tenha terminado, porque eu não quero que tenha terminado, mas o terceiro filme foi bastante bom. E acho que há mesmo hipóteses de fazer uma continuação, porque este tipo de filmes tem sempre uma forma de fazer uma continuação. Se não for baseado, se tiverem só a dizer que é baseado em histórias reais e não for, podem fazer sempre continuação, ou então vão à procura de outra história baseada em fatos verídicos, pronto, ou de outra história verídica, né? E é isso que eu acho sobre Conjuring, sobre esta saga, que sinceramente valeu a pena. E eu dou tipo um 4 em 5, sinceramente, a esta série em estrelas. 4 em 5, não é em 10, está bem? É 4 em 5. E é isso que eu tenho-vos a dizer. Obrigada por terem assistido ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui na Replaces de Entretenimento. Voltamos a ver no vídeo em breve. Talvez, não sei, falar sobre o mundo de Nun 1 e 2. Porque faz parte do universo Conjuring e gostava mais de conhecer esses dois filmes também. Mas a falar sobre Conjuring 1, 2 e 3, têm aqui a revisão. Podem ver à vontade. Obrigada a todos e vemo-nos em breve. Se quiserem podem escolher ou podem mandar para o meu Instagram ou para o meu WhatsApp ou para o meu Facebook, o que vocês quiserem, as sagas que vocês gostavam de ver revistas aqui no canal, os filmes que gostavam que eu falasse no canal, filmes que nem que seja de 1900 e tal, eu vou ter muito gosto em ver o filme e em dizer o que é que achei de bom, o que é que achei de mau, vou ter muito gosto mesmo, por isso qualquer filme ou qualquer saga ou série que vocês queiram que eu veja para depois falar aqui no meu canal, eu vou ter muito gosto. Então, mandem lá uma mensagem para o WhatsApp, Instagram ou Facebook, para eu saber quais são os filmes e séries ou sagas que vocês gostavam que eu revisse aqui no meu canal.